Esse é um evento organizado pelo GENE, o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Especiais, com apoio da direção da Faculdade de Educação da UFMG e apoio da CAPES também. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Edivânia, eu sou de Coronel Fabriciano. E eu gostaria de colocar uma questão que a gente tem vivenciado, né, eu trabalho na Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano. Não é uma questão específica de lá, mas uma dificuldade que tem permeado aí o ensino regular, né? A criança com deficiência, geralmente, ela entra na escola mais tarde, né? Ela inicia a sua trajetória, muitos, né? Já começa quando o pai, a família resolve colocar na escola, já está com 9, 11 anos. E a gente tem agora algumas situações assim, às vezes a criança está lá, não é uma criança, o jovem, o adolescente, com 15 anos. Aí a indicação é 15 anos, é público de onde? De EJA. Mas, às vezes, é um aluno que entrou no ensino regular, ele está na trajetória do ensino regular. Esses dias mesmo eu estive analisando a situação de um aluno com 15 anos, ele entrou na escola com 15 anos, a trajetória dele do ensino fundamental, ele fez com maior tempo, né? Ele ficou um bom tempo no ensino fundamental, agora ele está com 24 anos, a indicação é o quê? Né? É do público-alvo de EJA. Mas as características, né, todo o processo, é claro que a gente entende, ele se desenvolve, né, ele o aluno com necessidades educativas especiais, ele não é um bebê a vida toda, a sua sexualidade, a sua convivência, as suas expectativas, mas a gente tem muito essa dificuldade. Eu não sei se a professora Ângela, se a professora Analisa podia fazer alguma consideração, né, em relação a esse... tirar esse aluno lá do ensino regular, diurno, e levar para a EJA, principalmente por causa da questão do noturno, esse aluno com deficiência que está lá, às vezes, um tempo maior já no ensino fundamental. Meu nome é Helenice, eu faço parte da equipe de Serviço de Apoio à Inclusão da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto. E eu queria fazer uma pergunta direcionada para a professora Isabel. Se é assegurado a todas as crianças o direito a ser incluída de todas as formas, a senhora não acha que a Libras, como língua brasileira de sinais, deveria ser ensinada desde a educação infantil para as crianças, para que, desde já, se comuniquem com os coleguinhas, e, em contrapartida, esses coleguinhas tenham a Libras como algo natural e comecem uma real inclusão no caso das crianças surdas? Alô? Primeiro, obrigada pela fala de vocês. Eu queria fazer uma pergunta direcionada aos professores da FAI, que a gente esqueceu de uma deficiência em toda essa conversa, que é a deficiência da nossa parte, né? A gente não sabe como incluir, a gente não sabe como promover a acessibilidade. Então, o que nós, da FAI, estamos fazendo? Acho que a Analise respondeu um pouco, né, que a matéria da EJA não é obrigatória para os nossos alunos. O que nós, da FAI, estamos fazendo para aprender, nós, como professores e como alunos, como promover essa acessibilidade? Os meus alunos da pedagogia, no semestre retrasado, eles saíram fazendo uma pesquisa na FAI, se a FAI estava preparada para receber, né, para trabalhar a questão da acessibilidade. E eles chegaram à conclusão que a FAI não estava preparada. E a gente também não estava sendo preparado, nem os professores,
nem os alunos. Então, eu queria saber se a gente tem um plano, alguma coisa para isso. Tá? Meu nome é Daronice, eu sou da Superintendência de Pirapora. Então, eu queria fazer um comentário em relação à formação docente, quando falam da proposta de estar no currículo da formação dos cursos de licenciatura, EJA e Educação Especial. Eu formei recentemente, em 2011, no curso da UAB também, a Ângela disse que é coordenadora do polo da UAB aqui da UFMG, e eu fiz no polo da Unimontes. E tinha no currículo as duas disciplinas, Educação Especial e EJA. Só assim que a EJA eu até achei, né, um conteúdo assim importante, realmente deu essa visão que a Annalise expôs muito bem. Mas a Educação Especial, gente, foi uma decepção. Assim, eu fiz a pedagogia, até porque eu já tinha um outro curso de licenciatura, e, na época, meu trabalho, eu me sentia quase que, né, com a formação, e eu falava assim, poxa, eu preciso de fazer, né, até para ter um certificado e realmente balizar o meu trabalho. Mas a educação especial, sinceramente, parece que nós não vimos, e até mesmo porque, assim, ensinava Libras, nós éramos obrigados a aprender aqueles sinais ali. A ideia que dava é porque, assim, o curso de pedagogia, pelo menos o que eu fiz, ele dá condições para trabalhar nos anos iniciais, né, habilitação para os anos iniciais, e para ser gestores de espaços escolares e não escolares. Assim, a ideia que passa para um estudante, olha, você vai ser... Nós já vivemos uma desvalorização tão grande enquanto profissionais de educação que a ideia é você vai ser explorado, porque você está tendo uma segunda língua, que é essa ideia do Libras, né? Você vai ter uma segunda língua e você vai ter que cuidar daquelas crianças que vão precisar e você vai ter que incluir esse aluno. A ideia, enquanto ideologia, é muito boa, mas, na prática, isso não funciona. E nós percebemos isso por meio do estágio. É insuficiente aquele conteúdo que foi dado, aquele professor que estava ali para nós. Então, assim, eu penso que momentos de debate como este é extremamente importante, porque dá oportunidade de realmente, que foi falado ontem, nós fazermos essa dialética, né, a teoria e a prática, e realmente, se nós fôssemos relatar, nós que somos de superintendência, as situações que nós vivenciamos em relação a esses alunos, que, na maioria das vezes, são segregados, né, os alunos deficientes são segregados, na maioria das vezes. E, por outro lado, o tanto que é positivo que, como os professores realmente incluem esses alunos, né, nós teremos assim, momentos imensos para estar falando sobre isso. Mas, realmente, é um momento assim, ímpar para nós estarmos discutindo. Aí fica aí a minha observação em relação à formação docente, que eu penso também que é um desafio imenso ainda pela frente. Então, vamos passar para a professora Isabel responder a pergunta que lhe foi dirigida diretamente já. Porque aqui já teve uma que foi diretamente para a Isabel e ela já tem um compromisso marcado, então a gente já aproveita para despedir daqui a pouquinho. Bem, gente, eu peço desculpas por estar com esse, de fato, é uma alegria, né, ter durado tanto tempo, uma mesa com todo mundo aqui, então, na verdade, é algo que demonstra não só a relevância, né, do trabalho que está sendo realizado, como o compromisso, né, de todo mundo aqui, porque, de fato, de 8 da manhã, né, até agora, eu, então, agradeço vocês, né, peço desculpas pela minha dificuldade, eu estou com uma consulta médica marcada, que eu não tenho como, enfim, rever. Né? Então, conversando aqui com a Helenice, né, Helenice, quando você falou, eu falei, nossa, que bom, que pergunta boa, né, porque nos remete a toda a nossa deficiência, também enquanto adultos hoje, né, e quando a gente pensa que nós não sabemos essa língua, né, portanto, nós estamos também incapacitados para nos relacionarmos com parte da nossa população. Né? Então, acho que o primeiro raciocínio que a gente precisa fazer é esse. Né? Nós, universidade, não conseguimos ainda introduzir essa formação, né, de verdade. A gente tem aqui, a pedagogia não previu, por exemplo, o espaço para Libras, mesmo sendo obrigatório. A gente tem hoje, né, a distância, talvez Regina seja mais... tenha mais condições até de falar sobre isso. Ou seja, as alunas né, têm um acesso a algumas informações sobre essa língua. Nós, professores, não temos, né, a maioria de nós, do que eu sei, acho que somos sim a maioria, né, me incluo entre essas pessoas.
E aí, quando o Leonardo falava, eu cochichei aqui com a Ângela, né? O espaço da escola é o espaço de nos formarmos pessoas capazes de nos relacionarmos com todos, né? E aí ele dizia, nós precisamos pensar num projeto de inclusão que pense a sensibilização do território. Eu falei, mas para a gente chegar nesse ponto, a nossa história tem que ser uma história de efetiva convivência, relacionamento com todos, né? E aí eu acho que a educação infantil, o ensino fundamental, mas, né, ficando aqui na educação infantil, que foi a sua pergunta e que é o pedaço em que eu atuo, ela é fundamental, né? Porque a gente observa as crianças convivendo com todos os tipos de deficiência de uma forma muito interessante, com a qual a gente, inclusive, tem que aprender. Né? Aquilo que nos causa estranhamento no início da vida, nos primeiros anos, não causa estranhamento. Depois começa a causar. Quer dizer, entre os bebês a gente tem formas de relação em que isso tem muito pouca importância, né? Se o bebê que está ali do lado não tem um braço, né? A questão da linguagem verbal, oral, ela ainda não está presente. Então, as coisas são muito naturais. Né? Então, o nosso desenvolvimento vai nos trazendo muitas perdas, porque a gente vai perdendo essa capacidade que as crianças têm lá no iniciozinho da vida. Né? Depois, com a linguagem verbal, especificamente com a linguagem oral, também essas crianças vão manifestando dificuldades de convivência com esse colega, se nós não criarmos situações favoráveis a essa convivência. Né? Então, eu concordo com você que, né, sendo uma língua reconhecida, de uma população que tem se afirmado, né, nos diversos países, e no Brasil a gente tem isso cada vez mais forte, até onde eu consigo acompanhar, né, eu acho que seria algo fundamental para a gente pensar e instituir desde o início. Né, uma criança bilíngue, né, a gente pensa muito no ensino bilíngue, mas para aprender, para aprender inglês, para aprender francês, muito voltado para a competitividade que a sociedade nos coloca. Né? Essa sua questão, ela nos coloca um elemento que é muito diferente. Né? É algo que eu vou acrescentar à minha formação para me tornar uma pessoa mais capaz, né, de me relacionar com esse outro. E, como consequência, claro que a perspectiva inclusiva na sociedade como um todo ficaria fortalecida. Então, sou totalmente de acordo, acho que vem muito né, uma ressonância grande ao escutar os demais níveis, a gente vai pensando assim, onde é que começa? Né? Se hoje a gente entende o começo da educação básica lá na educação infantil, é lá que começa. Né? E aí não só Libras, né? Eu acho que, enquanto língua, Libras, mas pensar enquanto habilidades humanas, né, de convivência, eu acho que é desde muito cedo que a gente precisa se dispor a isso, com toda a dificuldade de que nós, adultos, professores, não estamos preparados para isso. Né? Então, eu acho que aí tem um dilema importante, né, da formação de professores e da sociedade como um todo. Né? Eu acho que a escola também não vai dar conta disso sozinha, se não formos uma sociedade que, de fato, queira, né, essa convivência de todos, né, e o relacionamento entre todos. Né. Agradeço sua pergunta, Helenice. Mais uma vez peço desculpas, né, vou ter que sair, senão não chego lá nesse trânsito de Belo Horizonte. Né, e queria se manifestar muito a minha alegria e a aprendizagem aqui nessa mesa hoje com os colegas e poder estar aqui com vocês. Tá? Desejo um ótimo trabalho agora na sequência. Obrigada. Muito obrigado, professora Isabel. Nós é que devemos agradecimentos duplos, porque nós é que já estamos fora do horário, né? Mas, com certeza, eu sei disso. Muito obrigado. Vamos à resposta, professora de Ipatinga. Professora, você quer começar? A completar. Tem um complemento aqui. Porque fala de Libras, aí eu já fico, né, assim. Então, na educação infantil, a gente ainda não tem essa questão do ensino e tudo, mas já tem sido discutido a inclusão de Libras no currículo de educação básica. No Maranhão já começou. Então, muito em breve, creio eu, que vai chegar aqui. Normalmente, as escolas bilíngues, elas têm se desenvolvido mais, eu falo que é nas curvinhas do mapa do Brasil, antes de chegar, né, nas cidades desenvolvidas, pensantes, elas estão sendo... Primeiro, elas têm se desenvolvido lá. Então, na educação básica já chegou. Então, a gente está caminhando.
Então, tem famílias que optam pelo ensino da Libras desde bebês. Já tem pesquisas que comprovam que crianças, bebês, 9 meses, enfim, utilizam língua de sinais, da mesma forma que utilizam a língua oral, né? Desde que ensinada. Tem pesquisas desenvolvidas nisso, trazendo para a educação, no caso de Libras, só quando é uma escola especializada em surdos, tá? Escola regular, a gente já tem avançado na educação básica. A criança, quando ela aprende a Libras, quando é pequenininha, desde bebê, a família, normalmente, ela tem uma condição financeira, tá? Ou uma condição ela sabe a Libras e ela consegue passar isso para a criança. Mas a classe mais pobre, ela não tem acesso a isso. Então, a criança, quando vai ver a Libras, ela já está na escola, aí você arruma um intérprete de Libras e ela não sabe Libras. Na verdade, hoje, na prática, a gente não liga mais à questão socioeconômica, porque muitas famílias que têm situação econômica mais favorável, pelo contrário, quando ela tem um filho com deficiência, ela tenta trazê-la à normalidade social. Então, não aceita, inclusive, a língua de sinais. Agora, famílias que têm pais e mães surdos, ou que têm outros irmãos surdos, sim, que aceitam. Ainda não chegou na educação infantil, mas em breve vai chegar. Se já chegou na educação básica, né? Estamos avançando. Eu não vou poder liberar, já me cortaram aqui. Parece que me deram aqui o microfone, que é para eu pegar. Então, vamos ver. Tem uma questão direcionada, mas já que nós começamos com essa conversa da Libras, né, e o fato de nós termos também, a Terezinha falou sobre a questão da nossa formação e acessibilidade aqui dentro da faculdade, e também nós tivemos aqui a Eunice falando de como formar no curso de pedagogia, então vou ver se eu falo uma coisa meio geral, tentando responder. Essa questão da Libras, eu acho que quando a Helenice traz essa ideia, eu acho que é uma bela ideia, porque, embora nós tenhamos todos os trabalhos relacionados ao que é especializado, ao tratamento especializado do deficiente, isso aí nós sabemos que nós temos avanços grandes. E as famílias que têm condições também vão correr atrás. Mas eu acho que você traz uma bela ideia. Nós conversávamos ontem, porque como eu viria aqui hoje, ontem era o dia da reunião do curso de pedagogia da UAB nosso aqui.
e nós discutimos justamente o fato de, no 7º período, que é o período que nós estamos, é introduzido o ensino de Libras. Mas nós discutimos também o seguinte: os nossos estudantes fazem o curso de Libras, mas nós mesmos não sabemos nada de Libras. Quer dizer, nós temos um buraco enorme na nossa formação. E vejam bem, quando a gente fala no curso de pedagogia, respondendo a Eunice. Eunice, né? Como? Eudalonice, desculpa, que eu não ouvi direito, acho que continuo não ouvindo bem. As diretrizes curriculares do curso de pedagogia são muito complexas, porque elas querem que, na formação em 4 anos, você consiga tudo. Então, alguma coisa fica de fora. E esse alguma coisa é educação especial, jovens adultos, né? Porque pega-se aquela estrutura de uma formação genérica no ensino fundamental e educação infantil, mas num genérico. Então, o que a gente diz é o seguinte: formação do professor é para o resto da vida. Nós temos que nos formar em todo momento. Então, o educador não pode parar, assim como os profissionais, qualquer profissional. Então, nessa perspectiva, eu diria o seguinte: é uma boa ideia. Se é uma segunda língua, nós não temos aí... Quando eu estava no ensino fundamental, no Instituto de Educação, escola pública, a gente tinha aula de português, francês, inglês e latim. Hoje, por causa da competitividade, tem o inglês, né? Lá no 1º ano, tem o espanhol. Por que não Libras? Eu acho que a gente não pode tirar essa ideia do horizonte, acho que é uma boa ideia, e, como política pública, quem sabe a gente chega lá, né? Então, essa é uma primeira coisa. A outra questão, eu acho que aí eu respondi também você em relação ao curso de pedagogia. Nós temos que... né? Terezinha, eu acho que nós, aqui na Faculdade de Educação, e ontem a gente discutia isso, nós precisamos assumir essa discussão. Eu me lembro, a Priscila se aposentou também, né? Eu me aposentei. A luta da Priscila para a gente conseguir trazer essa discussão à tona. Eu acho que nós temos que abrir espaços internos, e aí eu fico feliz quando a Regina me chama para falar, e aqui a gente vê os nossos colegas, porque, às vezes, a gente faz encontros aqui, só vem as pessoas de fora. Nós mesmos nos sentamos para poder estarmos pensando sobre as nossas questões. Eu acho que é uma oportunidade, você está na chefia do departamento ainda, né? De repente, formatar algumas conversas sobre isso. Nós temos que nos formar, assim como todo educador tem que se formar. Então, nessa área, então, eu acho que é fundamental. E aí, pegando uma questão muito objetiva da Edivânia, né? Edivânia, é isso mesmo? Edivânia, uma coisa que me incomoda muito é justamente isso, quer dizer, os meninos... quando eu estava na escola, nos anos 70, e eu sempre trago à tona, né, as experiências que nós tivemos, não tinha vaga na escola. Então, a gente fazia assim, menino de 14 anos vai para a noite. Era o recorte que a gente fazia, não tinha vaga. Ele precisava, né? E aí, hoje a gente pensa assim, puxa, isso é lugar de menino de 14 anos estudar à noite, por quê? Né? Quando você fala isso, é mais ou menos semelhante. O menino chegou mais tarde, está lá, né? E o que eu faço com ele? O lugar é no EJA? Não sei. O lugar é na escola durante o dia? Também não sei. Eu sou daquelas pessoas que pensam o seguinte: onde que ele está mais feliz? Onde que ele está mais integrado? Onde que ele vai estar se desenvolvendo mais? Eu acho que as perguntas que nós, educadores, temos que fazer são essas. Olha, muita gente me pergunta, e na família também, qual escola que eu devo pôr meu filho? Ou eu devo tirar meu filho dessa escola para pôr em outra, porque essa aqui, o IDEB está mais baixo? Fala assim, onde que seu filho está bem? Onde que ele está com um grupo de amigos? Onde que ele vai se desenvolver e vai ter o gosto pela escola?
vai ter o gosto pelas atividades da escola. A minha tendência é responder dessa forma. Porque a minha tendência é também acreditar que nós, educadores, vamos estar nos envolvendo com os sujeitos, com os nossos estudantes como sujeitos, daquela forma como a Annalise falou, e procurando oferecer para eles o melhor. Eu prefiro pensar assim do que pensar de outra forma, porque eu acho que as nossas políticas hoje, embora hoje se fale de educação especial, e há um tempo atrás não se falava, mas as nossas políticas elas vão e voltam. Elas não são perenes, não existe ainda uma continuidade. Então, nós temos que contar ainda com a disposição, disponibilidade e humanidade dos nossos educadores. E aí o Paulo Freire continua sendo o mestre. Ele é o nosso mestre. Né? Então, eu acho que eu fecho dessa forma para dar oportunidade. Ok, professora. Passando aqui para a minha esquerda, e já aproveitando a professora Terezinha, lembrar que se a gente voltar um pouquinho, depois de 2000 foi criado o GENE, né? Foi nessa época que a Priscila lutou para ter uma disciplina, não é? Agora tem que ser muito mais rápidos a partir daqui. E quando chegar lá no Leonardo, quem sabe ele pode dizer da experiência internacional dele. Eu fiquei me perguntando, na Itália tem o Libras italiano, tem Braille, de repente você pode até, né, esclarecer isso para nós. Professora Annalise. Edivânia, complementando a fala da Ângela, no lugar onde ele estiver sendo mais feliz, e a partir do subsídio de uma rede acionada para dar essa avaliação. E aí, o que eu estou chamando de rede? Né? Não dá para a escola decidir isso sozinha. A escola tem que fazer isso junto com profissionais da saúde, do transporte, da segurança. Se alguma dessas secretarias você ficar pensando para quê, é só dizer, tá? Porque eu fico imaginando que, para pensar uma figura de 15 anos nessa situação que você descreveu, se ele pode ou não ir para a noite, nós temos que pensar um monte de coisa. Né? Da assistência social, chamar esse povo todo para fazer uma avaliação e dizer, ele pode ou não pode? Né? Porque ele pode ser uma pessoa com deficiência, com 15 anos de idade, que possa ir estudar na educação de jovens e adultos, e que vai ser mais feliz lá. E ele pode ser uma pessoa de 15 anos de idade com deficiência que não pode ir estudar na educação de jovens e adultos, e não dá para a escola decidir isso sozinha. Né? A gente faz. Né? A gente faz. Eu já tirei ponta de lápis de coxa de menino usando os negócios lá da sala do dentista. Né? Fui lá, abri, peguei os negocinhos, finquei, tirei, joguei álcool, botei metiolate. A gente faz na escola, não faz? A gente vai fazendo. Né? Foi tudo otimamente bem. Um colega meu, dentista, depois só comentou comigo o que podia ter provocado. Entendeu? Mas a gente vai fazendo. Né? Porque educador tem muito isso. Né? A gente não tem a cultura, e é fundamental que a gente crie essa cultura, né, de buscar a rede para acessar a rede. A gente vai fazendo. Está envolvido no tráfico, a gente vai. Eu já fui um monte de vezes. Né? Você vai lá conversar, libera meu menino, não sei o quê. Né? A gente vai. Tem um profissional que cuida disso. Então, para definir pode ou não pode ir para a educação de jovens e adultos, avaliação de uma rede. Tá? Sem esta avaliação da rede, não vai. Sem essa avaliação da rede, não vai. Tá? Porque eu vou estigmatizá-lo. Ele será o menino de 15 anos com deficiência que a professora mandou estudar de noite. Tá? Então, não vai. E por que estudar de noite tem essa pecha? Né? Porque, desde com os jesuítas, aqueles que eram chamados de adultos, embora houvesse crianças lá também entre eles, estudavam depois do trabalho. E era à noite. Tá? Então, são os trabalhadores, os que não são definitivamente incluídos, né? Estão de noite. Então, por isso que tem essa pecha do estudar à noite. Né?
mesmo em escolas que são tidas como escolas de excelência, né, o turno da noite não é de tanta excelência, né? Bom, então isso é o que eu penso em relação a se ele pode ou não pode. Eudalonice, eu fico achando o seguinte, nós estamos aprendendo, inclusive, como é que faz formação de professor, né? Eu já acho muito legal que o pessoal tenha pensado em incluir uma disciplina de educação de jovens e adultos, uma disciplina de educação inclusiva no curso de pedagogia. Acho isso muito legal. Tá? Avalio que, a partir daí, é partir para avaliação. E dizer, ó, essa parte foi legal, essa parte não foi, né? Para que as próximas turmas tenham algo que seja mais próximo do desejável. Eu sempre trabalho com aquela lógica que eu trouxe para vocês aqui na nossa conversa, sabe? Eu tenho que me mover, né? Se eu não me mover, eu vou ficar com essa avaliação para mim, que o curso teve uma falha, e não vou dizer para quem precisa ouvir que o curso teve uma falha e que eu considero que tem como melhorar esse curso, né? E aí eu volto a pedir para vocês, assim, cutuquem as instituições de educação superior. Cutuquem muito, com bastante vontade, sempre. Individualmente, enquanto estudante, enquanto pai de estudante. Tem um monte de menino de 17 anos aqui dentro. Tá? Os pais deles também deviam estar aqui, vendo o que está acontecendo, se é desse jeito, se não é. Né? O meu de 19, né, foi agora para o Cefet, e aí tinha uma aula inaugural. Aí eu falei para ele assim, mas isso a gente conversando no domingo, tá? Mas já é amanhã? Você não me falou nada? Ele falou, por quê, mãe? Eu falei, amanhã que horas, Kelly? Ele falou, às 19 horas. Eu falei, ai, corri, peguei a agenda, olhei, voltei, falei, ai, que bom, não tem nada amanhã de noite. Ele falou, por quê, mãe? Eu falei, gente, não tem uma aula inaugural lá na faculdade? Ele falou, mãe. Eu falei, o que foi? Você não vai atrás de mim na aula inaugural, não, né, mãe? Eu falei, por que não? Ele falou, mãe. Ah, não, mãe. Eu falei, ah, tá, eu tinha esquecido. Ai, sou tão contra essas coisas, para mim ia sempre. Né? Ia sempre. Até porque vai que alguém lá, né, um profissional, um colega meu fala alguma coisa que eu posso... Aqui, queria dar uma sugestão. Claro, o menino, né, nunca mais volta, mas... Mas, então, cutuquem as instituições de educação superior, porque a gente não faz, e eu falo isso estando aqui dentro, tá? A gente não faz por sacanagem, não. A gente faz porque é pouco cutucado. Tá? Cutuquem mais vezes. Por exemplo, Terezinha, a Regina está falando, está buzinando no nosso ouvido, esse encontro aqui, nos nossos olhos, né? Porque é no e-mail lá. Esse encontro aqui há quanto tempo? Eu vi aqui dentro 2 colegas, você e outro colega que entrou, ficou durante algum tempo e depois deve ter precisado se ausentar. Quem trouxe as turmas? Percebe? Você, sim, é isso. Né? Às vezes a gente promove, põe o trem, fala, vai ter. Leva as turmas, divulga, sabe? Eu faço isso direto, assim, sabe? Se não der para levar a turma, divulga para alguém poder, sabe? E aí? Porque a gente tem o nosso conteúdo para trabalhar, né? Aquilo que a gente fala o tempo inteiro com as turmas na graduação, na formação, assim, de gente, tem que ponderar, tem que ver se esse não é o momento, sabe? Para, ao invés de estar lá, vendo didática da licenciatura com análise, está aqui, vendo experiências da educação de pessoas com deficiência. Né? Eu acho que a gente precisa, Terezinha, continuar insistindo. Eu não sei qual que é a sua sensação. Eu tenho a sensação de que, às vezes, os colegas, na hora que vêm em meio da análise, pensam assim, ninguém merece. Tá? Mas eu não vim para cá, quando eu fiz a seleção, o concurso, eu vim para cá porque eu queria contribuir na formação de professor.
Eu não vim para me candidatar a Miss Simpatia. Então, pode continuar achando que a análise é chata, todo dia tem um e-mail, todo dia tem uma coisa. Sabe? Eu acho que é isso que nos cabe. E eu venho percebendo esse movimento. Sabe? As pessoas me respondem mais hoje do que elas respondiam algum tempo atrás. Né? Eu acho que pela insistência e também por perceberem a seriedade do trabalho. Né? Algum tempo atrás, talvez se eu não tivesse visto muito, né, coisas da Regina em relação à questão da educação de pessoas com deficiência, talvez quando ela tivesse feito o convite, eu tivesse dito assim, não, tem outra agenda, não vou poder. Entendeu? Mas eu acho que isso é a gente também ir cutucando, até fazer efeito. Né? Mesmo que hoje parte significativa das pessoas ainda continue respondendo só para mim, e não para todo o coletivo lá ver a resposta, hoje eu tenho muito mais retorno do que algum tempo atrás. É pouco? É pouco, porque eu acho que o que nós temos que efetivamente fazer é alterar o currículo do curso de pedagogia da UFMG. É isso que eu acho que nós temos que fazer. Tá? E começar um movimento, aliás, ele já até começou, né, via e-mail, assim, já apareceu um monte de gente falando de coisa que está faltando e que nós temos que fazer. Tá? E não temos que fazer porque é a área que eu pesquiso. Temos que fazer porque todo dia você tem estudante da graduação dizendo, eu me formei aqui, eu fui lá na hora de fazer, eu não sabia como fazer, porque eu nunca vi isso aqui. É ao longo da vida? É ao longo da vida. Até hoje eu estudo, a Ângela estuda até hoje, com toda certeza é ao longo da vida. Mas alguém tem que ter me dado a pega, porque senão eu nem vou saber que existe. Tá? Então, acho que é isso. Do que eu tinha para falar é isso. Mais uma vez, agradecer muito o convite, mais uma vez, agradecer muito a vocês pela participação, que eu vi muito, muito grande. Né? Pouca gente falou, mas foi tanta gente se cutucando, cochichando um com o outro, franzindo a testa, fazendo cara de gente, a mulher bebeu, sabe? Fazendo cara de, não, é isso que eu falo o tempo inteiro. Sabe? E acho que isso é a coisa do diálogo, aquele diálogo aqui que eu falei, sabe? Que o Brasil assinou e que a gente precisa fazer cumprir. Obrigada. Eu juro que eu vou ser rápida, juro mesmo. Não, mas eu juro juradinho. Então, só contribuindo com a colega Eudalonice, É Eudalonice seu nome? Eudaronice, com R. Então, o decreto 5626, que fala sobre a formação de professores e educação de surdos no geral, tanto instrutor de surdos para educação infantil, básica e afins, formação de professores e tal, fala que o professor regente, ele tem que ter conhecimento das especificidades do seu aluno surdo. O que eu falo com os meus alunos das licenciaturas, tanto pedagogia, teologia, educação física e música, que são as turmas que eu dou aula de Libras. Falei, vocês estão aprendendo Libras não para vocês, para ser um plus para o seu Lattes. Veja como investimento, porque você pode sim se tornar uma pessoa surda. E sabendo Libras, você vai sofrer menos. Mas 40 horas, não só Libras, qualquer língua, a gente não vai ter fluência. Eu comecei a aprender Libras em 2006 e estudo até hoje. Então, só de línguas de sinais, no mundo, a gente tem catalogadas 144. Aqui no Brasil, a gente ainda tem as línguas de sinais indígenas. Né? Então, assim, mas oficialmente, a nossa segunda língua é a Libras. Todo mundo deveria aprender, isso é que a comunidade surda defende. Deveria. Mas, igual as professoras falaram, além de ser uma formação ao longo da vida, as instituições de ensino elas já estão dando esse start na gente. São 40 horas? São. Nossa, é muito doido aprender sinais, a pessoa chegar e falar assim. Hoje a nossa aula vai ser toda em sinais, não vai ter fala nenhuma, ok?
É doido. Em 40 horas eu vou aprender? Não. Mas eu vou ter N outras horas para aprender. Eu, quando era aluna de pedagogia, na minha época, coragem. Formei em 2008, tá, gente? Não, até então, na UENG, não tinha a disciplina de Libras. Eu comecei a pagar por minha conta. Tinha aula sábado de manhã na UENG, saía e ia para o curso de Libras à tarde. E aí, só ter contato com a língua em sala de aula também a gente não aprende, não. Aí eu ia para dentro da comunidade surda. E ficava igual o menino, que eu estava sendo alfabetizada. Ficava, isso aqui é o sinal de o quê, tá? E tem que fazer a expressão. Então, tudo meu era isso aqui, com o surdo. E eles tinham boa vontade. Então, a gente, às vezes, não vai precisar nem ir diretamente para um curso de Libras. Praça 7 é frenético a mão balançando. Dentro de ônibus, pode perguntar, gente, porque é uma língua visual. O que for segredo, o surdo vai sinalizar num lugar que não é visível. Se está visualizando dentro do ônibus, eu, na cara dura, pergunto, que sinal que é esse que eu nunca vi? Ele, você sabe Libras? Eu falei, estou desenvolvendo. Qual que é? E eles ensinam. Sejam curiosos, sejam mesmo cara dura. Se ele falar assim, não estou afim, fizer assim para você, que isso é sinal de desprezo, você fala, também, isso aqui. Ele faz a cara de nojinho. Faz também. Assim, filho. Ou então, beijinho no ombro para ele, que eles também já entendem. Então, só uma coisa assim. Mas procurem cursos fora. Curso de Libras não é caro. Está uma média de R$60 aqui em Belo Horizonte. 60, não é caro, não, gente. Se a gente for pensar num curso assim, R$60, R$70, pode fazer no sábado, 4 horas direto, com professores nativos, e assim, e desembolar. Tenha medo de ser feliz. Se joguem mesmo, como diz, né? Costumo brincar com meus alunos, como diz o filósofo contemporâneo Naldo, se jogue na língua. Tá? Bom, gente, fiquei com a responsabilidade de fechar também. Essas perguntas que vocês fizeram aí ao longo do debate me fez pensar nas questões que a gente trabalhou no Observatório Nacional de Educação Especial, lá em São Carlos. A gente trabalhou com a questão da sala de recursos multifuncionais em 56 municípios de 17 estados brasileiros. E a gente conseguiu ter um monte de dados dos grupos focais, unindo a universidade com a rede, sobre a questão da formação, né, sobre a questão do funcionamento desses espaços e sobre a questão da avaliação do público-alvo da educação especial. Muitas questões vieram à tona, e sistematizar esses dados ao longo de 4 anos está sendo um trabalho muito árduo, e a gente está tentando, eu fiquei responsável por fazer o livro com a professora Nicéia sobre o eixo de formação. E quando a gente trouxe aqui a questão da formação, eu só para mostrar para vocês que está casando bastante com as inquietações nossas aqui no debate, que é com relação à formação inicial, né? Que formação é essa? A maioria dos professores que identificam o alunado da educação especial são os professores da pedagogia, que estão em sala, não tem uma equipe que funcione, como vocês falaram, com relação à equipe, a importância da equipe na escola, para poder identificar esse aluno. A formação continuada está sendo uma das saídas, né? Só que aqueles cursos de 360 horas do MEC, né? E levar alguns professores, para serem os disseminadores, né, do que foi passado nesses cursos, está sendo insuficiente, né, porque não necessariamente quando chega na escola a abertura para dialogar sobre é homogênea, e a gente está trabalhando, pelo menos lá em São Carlos, a gente trabalhava com a questão do ensino colaborativo, que é o professor da educação especial da escola, que junto com o professor curricular, ele desenvolvia estratégias de ensino para a escola como um todo. Só que isso é como se fosse um namoro, né? Como a gente fala lá. Primeiro você chama para tomar um café, você fala oi, depois você chama para tomar um café, depois você vai criando liberdade de perguntar algumas coisas, até
construir juntos alguma proposta. E a questão do professor da educação especial com o professor da sala comum é parecida, porque requer uma confiança. Mas essa confiança é construída, porque até então a sala é o espaço do professor da classe comum, né? E aí construir essa cultura de que a escola, a universidade, é um organismo, né? Organismo no sentido quase biológico da palavra, que tudo está entrelaçado, é demorado esse processo. E, com relação às estruturas e condições de trabalho, ao funcionamento e à importância de aproximar a universidade da escola nos projetos de pesquisa com os professores, dando voz aos professores para poder entender como a universidade pode articular com o contexto escolar, né? Eu fui, antes de ser professor na UFGD, eu fui para o INES, lá no Rio de Janeiro. Só que o que eu percebi, só para fechar, eu percebi que os professores de lá, os alunos de lá, do curso de pedagogia, são os pais dos alunos da educação básica. Então, eles não têm como voltar e ir toda vez para a escola pegar e tal. Então, o público que eu iria trabalhar, como graduandos da pedagogia, seriam os professores, ou seriam os pais desses alunos. Ou seja, qual que seria o papel social, né, desse curso para sensibilizar a comunidade mais ampla, né? Porque até então são os pais, e os pais lidam todo dia com esses filhos, né? E vai ficar ali. E aquilo me inquietou bastante. Aí até a professora Leila Nunes foi à minha banca lá no INES. Eu escrevi para ela, falei, eu estou inquieto, eu acho que não é por aí que eu quero seguir. E eu não tomei posse lá. Mas eu acho que fazer cursos locais é importante. A questão da oralização, o professor perguntou, na Itália é mais forte a oralização do que a língua de sinais, a língua italiana de sinais. Então, todos os alunos surdos com quem eu trabalhei eram oralizados. E eu era o analfabeto italiano. Então, pensa na logística ali, né, para poder dar conta. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, a formação dos profissionais que estão trabalhando com o público da educação especial, com o público da EJA, ela precisa ser pensada de uma maneira orgânica na universidade, mas sempre em diálogo com o contexto escolar. E isso vai demorar muito, né? Não tem uma receita de formação, e é o que saiu do Observatório Nacional de Educação Especial. Não tem uma receita única, mas esses indicadores poderão orientar os diversos contextos, que a política nacional ela direciona de alguma maneira, mas a gente percebeu múltiplas práticas na sala de aula e também no que diz respeito à formação. Então, eu não respondi uma pergunta específica em si, eu só lembrei da questão do observatório, porque até esse ano eu estava no observatório diretamente, e eu achei interessante que as inquietações aqui refletiram bastante o que foi trazido no contexto nacional. Tá? Agradeço ao Eugênia, a professora Regina, o professor Danilo, e também ao NAI, né, também, que ajudou a custear. Então, isso foi muito importante, senão eu não estaria aqui. Né? Então, obrigado a todos vocês e ao público. Danilo, antes de você fechar, Sim, só sim. responder a Terezinha, que já foi embora, mas a Universidade Federal de Minas Gerais, em fevereiro, fundou o NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão daqui da universidade. E nós estamos fazendo treinamento de multiplicadores entre os funcionários. Então, é um passo, não é muita coisa, mas já tem um programa de treinamento para o atendimento dos alunos, das pessoas que vêm pegar informações, né? Então, nós temos esse programa. Com relação à formação dos docentes, nós ainda estamos, né, com essa conquista da Priscila, que foi uma disciplina no curso de pedagogia em 2010, que é pouco, 60 horas, e licenciaturas só Libras, como na educação à distância de pedagogia, só Libras. Então, é uma Libras que, apesar de ser Libras, é descontextualizada, porque não tem os fundamentos da educação inclusiva. Então,
um conteúdo sobre isso. Sim. Então, e na licenciatura não há nada, só Libras online, então, à distância. Então, nós temos agora que batalhar para que isso entre no currículo, tanto quanto o EJA, no currículo das licenciaturas, né, para poder ajudar. Danilo, pode fechar. Bem, é uma realidade que é comum a todos nós, certamente, que convivemos com essa questão da deficiência, da inclusão, não é? Eu sou mais voltado à questão da deficiência visual e um pouco da questão da surdez. Então, o GENE é um dos grupos aqui na universidade que tratam dessa questão. Então, vocês não sabem como que a gente fica lisonjeado da presença de todos vocês, gente que veio de cidades do interior de Minas Gerais, gente que veio de outros estados do Brasil, né? Então, isso é uma resposta que a gente tem a todo envolvimento que a gente procura ter e a todo desenvolvimento que a gente procura promover, né, a favor dessa causa. Então, muitíssimo obrigado de coração. E coração na universidade é uma coisa estranha, né? Mas é verdade. Muito obrigado de coração a todos vocês e pela presença. Até o próximo encontro.